tarde. Vocês já me conhecem, eu, Inácio Carmo, né? Então, e hoje nós estamos aqui para fazer um ciclo de apresentações na disciplina de fertilidade da professora doutora Sandra Cátia, né? Então, nós criamos um grupo, né? Que esse meu grupo é composto pela Ana Mello, Carlos Cancher, Carlos Mato, né? E hoje nós estamos a apresentar o assunto sobre propriedades físico-químicas do solo. Pode passar, cara. Os tópicos que nós vamos abordar aqui os tópicos iniciais, né? Os conceitos de fertilidade do solo, as leis da fertilidade, as leis que os pesquisadores conseguiram observar, né, na situação de nutrientes, o solo como um sistema trifásico de disponibilidade de nutrientes, a mineralogia do solo, né, e origem das cargas. Então, cada um vai apresentar um desses tópicos. Pode passar, Carlos. Pode passar, Carlos. E o meu assunto que eu vou apresentar vai ser esses dois temas, né? O conceito, né, da fertilidade do solo e as leis da fertilidade que foram propostas, né, durante anos de pesquisa, né? Então aqui o que vocês estão vendo aqui? O que é fertilidade do solo, né? Ele é uma área que ele vai se dedicar, né, a estudar esse solo, né? O solo com boas uma situação que da capacidade do solo ceder nutrientes essenciais para a planta. Então, para que precisa ter esse solo, né? Um solo com uma boa estrutura física, uma boa estrutura de que você não possa haver impedimentos de cultivo, né? Uma situação, uma boa estrutura biológica, com a questão dos micro-organismos do solo, né? Os micro-organismos benéficos, como algumas micro-organismos como a atividade simbiótica, né? As atividades de alguns micro-organismos, de tricodermas, de bactérias, um solo que tem uma capacidade química, né? Que de todos os nutrientes capaz de fornecer, né, um nutriente para aquele desenvolvimento daquela cultura. Né? Mas nisso você tem que estar associado também aos fatores adafoclimáticos, essa situação de uma boa oferecer uma boa condições de água e uma boa condição de luminância, de radiância para aquela cultura. Pode passar, Carlos. Então aqui, né, esse slide aqui está mostrando dois fatores importantes da fertilidade, né? O que é o solo fértil, né? O que é um solo fértil e um solo produtivo? Todo aqui para vocês aqui, pessoal, todo solo fértil é produtivo, né? Todo solo não fértil ele é produtivo. Né? Então essa resposta aqui, né, que todo solo fértil é produtivo? Não. Né? Por quê? Por que precisa ter o solo fértil? O solo fértil ele tem que ter nutrientes essenciais. Ele contém uma quantidade balanceada desse nutriente, né? É livre de elementos tóxicos, possui uma propriedade física e química satisfatória. E o solo produtivo, ele já é todo o gancho, toda a complexidade do solo fértil, né? Além disso, você tem que ter uma determinação de uns fatores favoráveis, né? Você está vendo a figura aqui à direita, né? Um plantio de soja com aqui vocês estão vendo a parte da raiz bem desenvolvida, um solo bem aerado, né? Aqui você vê a situação simbiótica, né? Os nódulos. Então isso para você ter uma situação dessa produção, você teve aquela condição zona climática favorável, né? Livre diferentemente desse plantio de milho. Esse milho aqui ele está bem verde, né? Mas ele está sobre uma situação de intempéries aqui, uma situação de encharcamento no solo, né? Uma situação de provavelmente ou bastante chuva houve nessa figura, ou uma situação e isso devido a ocasionar, né, esse solo tem uma estrutura, bastante estrutura de argila. Pode passar, Carlos.
Então, para isso que eu digo, aquela determinada cultura precisa ter esses elementos essenciais, né? O que que estão para ser um elemento essencial, ele precisa ser classificado, né? Satisfazendo alguns critérios, né? Primeiramente, são esses três fatores aqui. O primeiro é a ausência de um elemento, ele impede que a planta complete seu ciclo. O segundo é que a função daquele elemento, ela vai ser específica naquela situação, daquela atividade enzimática de algum órgão, alguma parte de um tecido vegetal, né? Ou seja, nenhum outro elemento daquela função poderá substituir ela, né, naquela atividade. O elemento, ele deve estar envolvido no metabolismo da planta, como constituinte de molécula para participar de uma reação. Aqui o, o clássico aqui, né, é uma planta com deficiência de nitrogênio. Ela vai acarretar em várias funções, né, na situação do aparelho fotossintético, né, nessas ligações com o magnésio, né, para poder o magnésio ele é o núcleo da molécula de clorofila, então isso vai afetar a questão nas clorose, né, nas plantas. Pode passar, Carlos. Então, os elementos essenciais, eles são aqui classificados em macro e micronutrientes, né? Os macronutrientes, né, que eles são utilizados em grandes quantidades, podemos citar o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes são os nutrientes, né, utilizados em pequeníssimas quantidades, né, para que a planta ela supre elas todinha, todos esses nutrientes, micronutrientes, mas desde que coloque em pequenas quantidades para não ocorrer a situação de fitotoxicidade das plantas. Pode passar, Carlos. Agora chegamos aqui na questão da lei das fertilidades, né? São essas leis aqui, essas leis e dessas leis tem algumas derivações. Podemos estar a lei da restituição, lei do mínimo, né? Lei do máximo, né? Então, aqui embaixo, em branco, ocorrem as derivações dessa lei do mínimo, que são a lei do incremento decrescente e a lei da interação, e também tem a derivação da lei do máximo, que é a lei da qualidade biológica. E aqui na frente, a partir do próximo slide, eu vou começar a apresentá-los, um por um. Já, Carlos. Pode passar, Carlos. Já passei. Ah, tá. Aqui vocês estão vendo uma figura que eu coloquei, né? Que é a primeira lei, que é essa lei da restituição. O que significa ela? Ela vai se basear nessa necessidade de restituir, né, ao solo aquele nutriente perdidos pelas colheitas, né? Aqui vocês estão vendo na figura uma colheita de milho, o milho se desenvolveu, né? Criou aquela massa, a massa vegetativa, né? Criou os nutrientes que esse milho absorveu, foi para a parte aérea, uma parte foi para essa parte das folhas, outra parte foi para o enchimento do grãos, né? Então nisso houve uma boa produção. Agora, o que se baseia essa restituição? Precisa restituir tudo que for oferecido esse plantio de milho, né? Para poder restituir esse nutriente perdido pelas colheitas. No plantio não só se perde nutriente pelas colheitas, né? Pode passar, Carlos. Eu coloquei um exemplo clássico do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um dos elementos que ele mais se perde, né? É um dos elementos que ele mais utilizado, que precisa ser colocado, porque vários processos eles fazem com que eles se perdem, alguns se perdem para sempre, outros se perdem gradativamente, alguma parte fica imobilizada em resíduos de matéria orgânica, outras ficam na biomassa microbiana, outra parte, né, enquanto aquela biomassa microbiana estiver viva, né? Outra parte ela sofre uma mineralização, outra de lixiviação, vai para as camadas mais profundas, outras se fixam nas camadas da gíra, elas ficam dissolvidas na camada da gíra, né?
Outra parte por volatilização é assim, né? Isso aqui não só para o nitrogênio, tem outros elementos, o fósforo tem um ciclo dele, a forma de perder, de cálcio, de tudo, de outros nutrientes importantes. Pode passar, Carlos. Opa, estou aguardando. Na verdade, eu já passei, na mesma hora que você pediu. Ah, apareceu agora. Então, né, esse slide, outro fator aqui que vocês estão vendo, essa aqui é a lei do mínimo, né? O que é essa lei do mínimo? Vocês estão vendo um barril aqui, né? Nessa foto. Então, a lei do mínimo ele é o rendimento. O rendimento de qualquer colheita, ela vai ser limitada pela ausência de qualquer um desses elementos essenciais, nutrientes essenciais, mesmo que os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas. Então, aqui vocês conseguem enxergar, ó, se vocês estão vendo aqui esses nutrientes que estão lá na borda, em cima, né, no topo, cobre, molibdênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, zinco, né? Então, eles estão nas suas quantidades desejadas. Só que lá embaixo vocês estão vendo a situação do boro, o magnésio, né, o silício, ou seja, o boro ele está limitando, né, a sua ausência, a sua pouca a quantidade indesejável para aquela cultura, ela está limitando essa produção. Então, para que você precisa fazer? Você precisa aumentar ela para poder ficar junto com esses elementos que estão aqui de maior produção, né? Aí depois, quando você conseguir melhorar o boro, você vai. O próximo, qual é o outro elemento limitante? É o magnésio. O magnésio vai limitar aquela produtividade. Depois vem o silício, o ferro, o enxofre, e assim sucessivamente. Pode passar, cara. Aqui, outra lei, a lei dos incrementos decrescentes, proposto por Michele, né? O que ele diz, né? Que os aumentos de produção de uma cultura obtidos pela adição de quantidades crescentes de nutrientes, elas vão se tornar decrescentes, né? Olha aqui, vocês estão vendo esse gráfico, essa parábola, né? A quantidade de fertilizantes em doses. Aqui você pode observar que a partir do momento que ele foi aumentando a produtividade, ele vai aumentando até um certo momento, ela vai chegar no ponto máximo técnico de eficiência. Depois, né, esse aumento de produção, ela vai ser decrescente, então, ou seja, o custo vai ser maior e essa produtividade vai baixar. Eu vou explicar uma parte um pouco melhor para vocês entenderem. Pode passar, Carlos. Está aqui, né? Com esse aumento, aqui está tendo um aumento progressivo dessa dose. Da primeira dose, vocês estão vendo de 0 a 10 de nitrogênio, ele aumentou 200. E aqui de 20 a 30, o dobro, ele já aumentou só 100, né? Só 100. Então, é isso aqui que é o incremento. Você incrementa o nitrogênio e vai ver essa resposta decrescente, que é de 200 passou para 100, de 100 para 60, até chegar aqui no 10. A partir daqui do 10, ele vai começar a decair, ou seja, não haverá mais retorno econômico para aquele produtor. Então, aqui está uma explicação bem mais, bem mais prática aqui para vocês, né? Pode passar, cara. Agora aqui, essa lei da interação, né? O que ela diz? Que cada nutriente ela vai ser mais eficaz quando os outros estão mais perto dos seus ótimos. Aqui vocês estão vendo, né, uma figura, um gráfico, né? Um gráfico com as respostas linear, com as doses de N e com a dose de fósforo e sem dose de fósforo, né? Então, aqui tá mostrando esses efeitos, os efeitos isolados deles, né? Como a produção do fósforo, por exemplo, sem fósforo, não está sendo eficaz, é só o efeito do isolado do N também não, o efeito. Agora observe o efeito da interação de nitrogênio e fósforo, né? Então essa lei quer dizer que a planta ela vai absorver, né, melhor um determinado nutriente quando aquele outro, né, ele nutriente presente no solo, eles estiverem umas condições ótimas, né? Uma condição ótima. Então aqui mostra que nem vai suprindo o outro, né? Naquelas condições ótimas. Então pode passar, cara.
Carlos? Já passei. Ah, tá. Aqui, tá. Aqui é a lei do máximo, né? O excesso de um nutriente no solo, ele vai reduzir sua eficácia de outros, o excesso de nutriente. E por seguinte, elas podem diminuir a produção, o que condiz com as curvas de resposta assumem de forma de parábola. O que que diz aqui? Que tem uma parábola aqui, né? E no eixo Y a produção e no eixo Y as doses, né? Então mostra até um certo ponto, né? Esse excesso desse nutriente ele vai reduzir essa eficiência, né, dos outros e vai diminuir a produtividade, além do seu efeito direto, causando essa toxicidade, né? Podemos botar alguns exemplos com questão de alguns os micronutrientes, qualquer elemento, né? Qualquer elemento vai causar uma fitotoxicidade na planta. Aqui mostra aqui a questão as doses, uma dose de nitrogênio aqui em 2 anos, né? Essa dose de nitrogênio, a interação do nitrogênio, a dose de nitrogênio em 2 anos, né? Então mostra aqui que essa produtividade, por exemplo, aqui no ano de 2015, ela chegou nesse ponto máximo de técnica eficiência. Na dose de 105 kg de N, ela obteve 52 kg de frutos, 52 kg por hectare de fruto, né? 52 toneladas por hectare, perdão, tá? Eu coloquei. E aqui no ano de 2016, né, com a dose de 129 quilos, foi o ponto de máximo de técnica eficiência, que obteve 44 toneladas de fruto de melancia. Então, está aqui um exemplo bem claro da questão dessa lei do máximo. Pode passar, Carlos. E também agora aqui tem a lei da qualidade biológica, né? Qual é o objetivo dele, né? Aplicação de um adubo, fertilizante, ele tem como objetivo, ele vai melhorar essa qualidade do produto, né? Hoje em dia o produtor está querendo, além de alta produtividade, uma qualidade, né? Qual tem essa prioridade sobre a produtividade. Então aqui vocês estão vendo 3 figuras, né? Uma figura, você tem que, a figura do meio, vocês estão vendo uma soja, né? Situação do nitrogênio e o fósforo, né? Que eles melhoram a questão do teor de óleo na soja, né? E aqui é a primeira foto da melancia, né? A importância de se você aplicar o potássio para melhorar a melancia e o melão, né? O melão aqui na terceira figura, o potássio, você vai melhorar o açúcar dos frutos, né? Que é o grau Brix. E o cálcio aqui, para o caso da melancia, se você quiser obter frutos, os frutos grandes, né? Os frutos grandes para você ganhar na questão dessa produtividade para venda para o mercado consumidor. Então, essa aqui é a minha parte, né? Então, deixar para outro colega. Boa tarde, pessoal. Testando o áudio aí, dá para escutar bem? Carlos, eu estou te escutando muito bem. Estou Tá, te escutando, cara. Tá. Então, bora continuar com essa parte da apresentação. A parte do solo como sistema trifásico, né? Pode passar, Carlos. Então, só como da parte introdutória, para entender mais essa questão, temos as etapas da formação do solo, né? Que aqui temos a rocha-mãe, né? Que é o material de origem. E aí, pelo efeito dos micro-organismos, a partir do clima e o passar do tempo, ele vai se transformando, essa rocha vai se transformando em um tipo de solo. Aí tem, nas duas faixas seguintes, temos um solos mais jovens, né? Solos mais rasos, pouca profundidade. E já, quando passa do tempo, a gente tem um solo maduro, que já vai formando os horizontes de maneira bem mais distinguida, formando o horizonte O, o horizonte A, o B, o Z e o D, né? Pode passar, Carlos. Então, o solo, ele é considerado como um sistema trifásico. Mas por que trifásico?
Neste gráfico do lado esquerdo, temos a divisão do que seria um solo distribuído em 3 fases de maneira ótima. Essas fases são divididas por a fase sólida, a líquida e a gasosa. Então, a fase sólida, ele é formado pelo material mineral que está presente no solo, com um 46% aproximadamente, dependendo do autor, ele pode variar, né, de um 45% a um 48%. E esse complemento, para fechar os 50%, ele fecha com matéria orgânica, que é de um 4% aproximadamente, mas também dependendo do autor, né, ele vai variando de um 5%, de um 2% para um 5%. Aí ele fecha na fase sólida com um 50%. E outros 50% ele fecha pelos campos, pelas fases que ocupam os poros, né? De maneira ótima, seria um 25% do ar e um 25% de água, né? Aqui do lado direito, vemos de maneira um pouco mais detalhada essas manchas brancas que vêm sendo as partículas sólidas. E nos espaços intermédios, aí nos espaços vazios, que são os poros, representando os poros, ele é ocupado por água e por ar, né? Eles sempre ficam aí, tanto a água como o ar ficam aí intercambiando essas porcentagens. Pode passar, Carlos. Então, de maneira mais detalhada, a fase líquida, né? A fase líquida, ele ocupa aproximadamente 25%. Ele é considerado também como solução do solo, né? Aqui é onde ocorre quase todas as reações químicas que ocorrem no solo, né? São onde ocorre onde ocorre a hidratação, hidrólise, ácido base, oxidação, redução e complexação. Nessa parte tem os cátions disponíveis, ânions e sais. Mas também dentro dessa parte existem vários tipos de água, né? A água molecular, a água absorvida, a água capilar, a água livre e higroscópica. A água disponível encontra-se retida entre as tensões de 1/3 e 15 atmosferas, né? Aí 1/3 ele corresponde à capacidade de campo, que seria uma água ótima para disponibilidade para as plantas, e a 15 atmosferas para o ponto de murcho permanente. Pode passar, Carlos. Tá. Na fase gasosa, vamos vendo que nessa fase gasosa, esses poros são ocupados por quê? Por gases como oxigênio, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Aí, mas o que acontece quando a parte da fase líquida, ela fica abarcando mais parte da fase gaseosa, ou seja, os porcentagens ficam desbalanceados. Quando essa fase gasosa é preenchida por água, porque eles ficam aí nesse intercâmbio de soluções, de fases, bem na parte pode se dar condições anaeróbias. Quando os poros eles são preenchidos com mais água, fica uma situação de saturação nessa fase. Existe a redução na oxidação dos carboidratos, ocorre a produção de substâncias tóxicas, redução de elementos como o manganês e o ferro, e também ocorre a desnitrificação. Pode passar. Tá. Na fase sólida, então, que constitui os 50% dessas fases, e vemos que é o 45%, 46% aproximadamente, e mais um 4% de matéria orgânica. Ele é constituído por componentes inorgânicos e orgânicos, partículas grossas de silt, areia, matéria orgânica, não decomposto, partículas finas de argila e humus. Nesse gráfico, vemos que dependendo das fases, os porcentagens que ocupam dessas fases no solo, eles ocorrem diferentes fenômenos. Por exemplo, quando a fase gasosa ela fica interagindo com a fase sólida, eles ficam desbalanceando essas fases entre elas. Quando a fase sólida é mais ocupada,
na fase gasosa ocorre a compactação. Quando a fase sólida é mais abarcada pela fase gasosa, existe mais porcentagem de fase gasosa, existe a descompactação dos solos. Ou seja, os solos têm mais gases. O mesmo ocorre na fase gasosa, com a fase líquida, né? Quando existe mais porcentagem de água no solo, o solo é porque está molhado, está úmido. E quando existe uma fase, a fase gasosa ocupa mais área, mais porcentagem, junto à fase líquida, o solo, ele é que o solo está secando. Pode passar, Carlos. Então, nessa parte do sistema trifásico, de maneira assim bem mais exemplificando, quando existe o desequilíbrio do solo nas diferentes fases, o que acontece quando o solo ele é mais preenchido por água? Ocorre a questão das saturações, o alagamento no solo. E também, quando tem essa fase tem mais gás, né? A ausência de água, o baixo porcentagem dessa água, ocorre um solo seco, né? Neste caso, um argissolo, ele, por ausência de água, né? Ele ficou gerando fendas, a ausência dessa fase no solo. Pode passar. Então, também temos esta parte do limite dos tamanhos das partículas, né? Que na fase sólida é constituída de agregados que se apresentam até certo ponto individualizado. Então, numa amostra de terra fina, vamos ter diferentes agregados, diferentes partículas. Eles estão caracterizados no tamanho em milímetros. Temos, por exemplo, a argila, né, que é a partícula mais pequena, que é de 0 para 0,002 milímetros. Logo sigue o silt, de 0,002 para 0,02. E logo vem a questão das areias. Areia muito fina, areia média, areia grossa, né? Fica nas faixas de 0,02 e até 1 milímetro de acordo com o tipo de areia. Tem a areia muito grossa e o cascalho, que vem sendo acima de 2 milímetros. Pode passar, Carlos. Então, todas essas partículas, eles vão formar o quê? Os agregados, né? Agregados de porosidade. Então, nesta figura, está mostrando de maneira didática essas partículas de areia, silt e argila, formando o quê? Um agregado. E dentro dos espaços, aí, ficam se formando os macroporos e os microporos, que normalmente são ocupados por ar ou por água. É onde se encontra as fases líquida e gasosa dentro dessa fase sólida. E aqui na figura, né, temos uma figura aí representativa de um solo. Quando o solo aqui está seco, né, ele está gerando umas fendas, dá para olhar aí, uma setinha vermelha. Dá para olhar que quando o solo está seco, ele vai formando fendas, né, dentro dos agregados. Pode passar. Então, nessa parte do sistema coloidal, né, o solo pode se considerar como um sistema disperso, uma vez que é constituído de mais uma fase, estando a fase sólida no estado de acentuada subdivisão, né? E aí as partículas do solo coloidal, eles apresentam certas propriedades. Temos, em primeira instância, a grande superfície específica, uma característica importante, as cargas elétricas e a cinética das partículas. Pode passar, cara. Então, aqui, para vocês compreenderem mais na frente os demais términos, aqui tem uma questão didática para a gente olhar esta figura aqui. Imaginemos que o primeiro cubo de 2 por 2 centímetros, uma questão aí didática, né? Eu vou considerar que ele é uma areia que tem 2 por 2 centímetros. Aí, se a gente pega um lado do cubo e saca a área, ele vai ter 2 por 2, vai ter 4 centímetros quadrados. Esses 4 centímetros pelos 6 lados
vamos ter uma quantidade de 24 centímetros, que vendria sendo a parte da superfície específica dessa areia. Mas o que acontece quando essa areia, com o passar do tempo, ele é degradado e ele é fragmentado em vários fragmentos. Aí a exemplificação, né? Está na figura de embaixo. E essa areia formou oito partículas mais pequenas, de 1 centímetro cada um. Aí fazemos o mesmo cálculo, né? Que é de 1 centímetro por 1 centímetro, do lado das caras, né? De cada cubo. Ele dá 1 centímetro quadrado. Aí temos 1 centímetro por 6 lados, dá 6 centímetros quadrados. Mas aí já temos 8 cubos, já não apenas uma, temos 8. Ele vai dar 48 centímetros quadrados, que vem sendo a superfície específica. Então, quando a partícula é menor, ele tende a ter uma maior superfície específica, né? Tanto pelas caras tanto pelo lado do cubo, assim como dentro das fendas que são geradas, que isso que faz ter essa particularidade, essa característica. Pode passar, Carlos. Então, a superfície específica das partículas, ele é aqui uma representação de cada uma aproximação, né? Aqui na primeira coluna temos constituintes de fração de argila e também temos a parte da superfície específica. Então, temos nesta questão constituintes da fração, uma gipsita, né? Que tem pouca superfície específica, de 1 para 2,5 metros quadrados por grama. Temos também a questão de, por exemplo, aí a caulinita, né, que é bem mais representativa da região. A superfície específica dela é de 10 para 30 metros quadrados por grama. Mas o que acontece quando a gente vai no final, olhando para Monte Monorolita, que tem de 700 para 800 metros quadrados por grama dessas partículas. E também aí vemos a parte da matéria orgânica, que tem mais ou menos 700 de superfície específica. O que pode ser mencionado, né, e chamar a atenção, é que a importância dessa matéria orgânica, né, quando a gente tem baixa CTC no solo, como ele pode influenciar uma pouca quantidade de matéria orgânica no solo, ele pode ajudar bastante para aumentar a superfície específica dos solos. Pode passar isso. Então, neste quadro, pessoal, ele foi pegado do livro de Novaes. É uma classificação antiga, né? Mas só para fazer referência. Bora ver essa questão na primeira coluna temos classe de solos, na segunda horizontes, terceira profundidade e quarta superfície específica. Então, essa classificação realmente é antiga, né? Mas foi pegado para fins didáticos. Bora ver o primeiro solo, né? Que é o podzólico vermelho, amarelo orto, que é na classificação mais recente, ele é argissolo vermelho amarelo. E o que acontece nos horizontes? Bora pegar esse exemplo primeiro, no horizonte B1, de 32 para 46 centímetros. Então, a superfície específica de quê? De 44, né? Aí, vemos no horizonte P2, de 46 para 58 centímetros, tem uma superfície específica de 61. Nessa parte, ele é porque esse tipo de solos, ele normalmente, ele tem um aumento da argila na parte mais profunda do solo. Depois está o latossolo roxo, que vem sendo o mitosolo vermelho, e observamos a mesma coisa, uma questão um pouco diferente na questão dos horizontes, né? As diversas profundidades. De 0 a 13 centímetros, temos 90,3. Daí, de 13 para 43 centímetros, temos 68,3. Ele reduziu a superfície específica. E mais no fundo, a superfície específica, né? Ele aumentou essa superfície, devido à presença das argilas mais no fundo dessas camadas.
E no final, o latossolo vermelho escuro, horto, que vem sendo o latossolo vermelho, vemos a característica principal, uma característica muito parecida de cima, né? Na primeira camada, a B21, de 32 para 52, tem 72 de superfície específica, e na B22, de 52 para 80 centímetros, temos uma superfície específica maior, de 98 de superfície específica. Pode passar, Carlos. Tá. Então, nessa parte da superfície específica das partículas, ele pode ser afetado, influenciado por vários fatores. Sendo o que vem sendo a textura, né? Proporção relativa das frações de argila, tanto silt e areia no solo, a matéria orgânica, elevado valor de superfície específica do solo, devido ao seu alto grau de subdivisão, e minerais de argila, superfície específica variada. Pode passar, cara. Então, as cargas elétricas no solo. O solo possui cargas elétricas responsáveis pela absorção do elemento, né? As partículas coloidais do solo, argilas, do modo geral, são eletronegativas, embora também possa ocorrer a presença de cargas positivas. Um exemplo disso são solos com interperímetro bastante adiado, que pode ser encontrado um maior número de cargas positivas do que negativas, embora essa situação não seja uma situação muito comum. Pode passar. Então, na parte da cinética, temos a parte do movimento browniano, né? Ele é uma característica pelo movimento, como a gente pode olhar aí na animação. Ele é um movimento brusco, né? Ele é irregular, em forma de tipo zigue-zague, mas realmente é de maneira irregular. De partículas individuais no meio da dispersão, que realmente deve à energia cinética das partículas neste caso. Pode passar. E também temos na parte da cinética, temos movimentos como a difusão, que é a consequência da migração de partículas de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, como observado na figura de junto. Aí vamos passando de um ponto de alta concentração para uma de mais baixa concentração. E temos como último o movimento gravitacional, né, que é responsável pela sedimentação das partículas, o assentamento delas. Pode passar, Carlos. Então, pessoal, eu concluí nessa parte da apresentação e a continuação vai prosseguir minha colega Ana Melo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Como o Carlos disse, né? Eu sou Ana Melo e eu vou dar a continuidade ao trabalho abordando o tema disponibilidade de nutrientes. Pode passar, Carlos. Então, quando se fala em disponibilidade de nutrientes, nada mais é do que as reações e os processos que passa o nutriente, que passa, né, aquele elemento químico, desde a sua liberação na solução do solo até a sua utilização pela planta. Nesse caso, tem um ponto muito importante que é o quê? O fato desse elemento, desse nutriente estar ali disponível em uma quantidade satisfatória, isso não significa que ele esteja apto à absorção e também à utilização pela planta. Isso porque esse fator vai depender, né, de alguns quesitos, e esses fatores serão discutidos mais à frente. Pode passar. Então, aqui nós temos um esquema demonstrando de uma forma didática mais ou menos o que acontece quando se trata da disponibilidade de nutrientes. Então, aqui nós temos o elemento, né, que está ali naquela fração sólida do solo. Para este elemento ser liberado, né, para a solução, né, para então a parte líquida, essa liberação ela acontece através das reações de adsorção e de dissorção, que é justamente quando esses elementos eles ficam retidos nos colóides do solo ou são então liberados para a solução. Acontece também reações de troca
Essas reações estão ligadas a CTC e também à soma de base. Acontece também a liberação através da decomposição da matéria orgânica e também pela dissolução dos minerais. Tudo isso acaba interferindo, né, e age diretamente para que esse nutriente esteja, então, disponível na solução do solo. Quando estes elementos estiverem, né, justamente nessa solução, eles serão, então, absorvidos pela superfície da raiz. E isso acontece através dos mecanismos de suprimentos. E eles são 3, que é o fluxo de massa, a difusão e a interceptação radicular. A absorção para o interior da raiz vai depender justamente de características fisiológicas da planta, né? Mas como também da espécie, cultura e também de algumas questões de solo. Após esse processo, né, quando já se encontra ali no interior da planta, esse processo ocorre a translocação, né, para a parte aérea, que vai ser para a região de maior atividade celular. E, por fim, esse nutriente será utilizado, né, ali através da eficiência da planta, para então, matéria seca, grãos e também frutos. Pode passar, Carlos. Então, realisticamente, ou seja, de uma maneira real, a disponibilidade é o quê? É a quantidade do nutriente que pode ser absorvida pela cultura durante ali o seu ciclo vegetativo. Então, eu trouxe uma figura que mostra também um pouco como é que isso acontece. Então, a gente tem algumas intervenções e temos, então, o quê? A decomposição. Né, que seria o quê? A mineralização da matéria orgânica, a decomposição desses resíduos, que vai estar o quê? Que vai estar disponibilizando nutrientes ao solo e, consequentemente, à planta. Acontece também o intemperismo, né, que são justamente aqueles processos ou o conjunto de processos combinados, que eles podem ser químicos, físicos ou então biológicos de degradação e também de decomposição da rocha. Um outro processo é a lixiviação, que é a lavagem desses nutrientes para camadas mais profundas do solo. Nós temos a sorção, né, que é justamente a adsorção e a dissorção desses nutrientes. Temos também outro exemplo, a erosão e também a imobilização, que vai depender, né, da dinâmica dos micro-organismos e também da quantidade de resíduo vegetal. O que a gente observa é que essa biomassa microbiana, ela retém substâncias químicas complexas do solo para si, e esses elementos acabam ficando de uma forma temporária indisponível, ou seja, esses micro-organismos, eles acabam agarrando esse nutriente e faz com que eles fiquem então, indisponíveis. Pode passar, Carlos. De uma forma conceitual, a disponibilidade ela é resultante da ação integrada dos fatores quantidade, intensidade e capacidade tampão do nutriente no solo. Aqui eu trouxe uma analogia dos fatores, né, que são os fatores quantidade, capacidade e intensidade. Então, a gente observa que o fator quantidade, ele é o quê? Ele é um reservatório relativamente maior. E na analogia, ele seria, então, a fração sólida do solo. O fator intensidade seria um reservatório menor. E na analogia, seria a solução do solo. E a capacidade ou poder tampão, ele age como se fosse uma torneira que acaba regulando a passagem do elemento, né? Daquela área de maior quantidade para a área de menor quantidade. Pode passar, Carlos. Então, aqui a gente tem, como eu já havia mencionado, né, que o fator intensidade é o quê? É a fração do nutriente que já se encontra na solução do solo. O que é a fator quantidade? É o quê? É aquela reserva lábil, é a quantidade absorvida, trocável ou precipitada do nutriente que fica retido na fase sólida em forma disponível, que é capaz o quê? De ressuprir a solução. Então, essa reserva lábil é justamente aquela quantidade de nutriente presente na fase sólida, mas que passa, né, mas que pode ir à solução no tempo necessário para, então, o ciclo vital de uma cultura. E, por fim, a capacidade ou poder tampão, que é justamente aquela medida da resistência do solo para deixar variar a concentração de nutriente do solo.
Falando mais um pouquinho sobre essa questão do poder ou da capacidade tampão, ele é justamente o quê? A resistência do solo a fazer essa alteração do pH. Então, primeiro, a gente precisa recordar 2 pontos, que é a acidez ativa e também a acidez potencial. Essa acidez ativa, ela é o quê? Ela é a concentração de H+ na solução do solo e vai ser expressa em termos de pH. Então, essa quantidade de H+ presente na solução do solo, ela é o quê? Ela é pequena, né, na acidez ativa, e ela é medida em valores de pH, por exemplo, um pH de 4 tem apenas 0,0001 mol de o quê? De hidrogênio, né? Em relação à acidez potencial, ela vai se referir o quê? Ao total de hidrogênio em ligação covalente, no caso, né? O hidrogênio mais alumínio no solo, que são o quê? Que são trocáveis. Esses íons de H+ da solução do solo, eles estão justamente em equilíbrio com os íons de H da acidez potencial. Então, de uma forma prática, a gente observa que quanto mais elevado é o teor de matéria orgânica do solo, de argila e também de óxidos, maior será o poder tampão, né? Pois são fontes aí de hidrogênio e alumínio para essa solução. Os solos arenosos, por exemplo, os que são mais pobres em matéria orgânica, eles já apresentam um baixo poder tampão. E quando essas plantas elas absorvem os nutrientes da solução, eles são repostos imediatamente na solução, por isso que tem esse equilíbrio. Então, quando são aplicados os fertilizantes, há um aumento na concentração desses nutrientes na solução do solo, e a gente observa também que a maior parte ela é absorvida aos colóides, ou seja, fica ali presa aos colóides do solo, e a outra pequena quantidade fica o quê? Fica disponível na solução. Então, a capacidade do solo de tamponar a solução é justamente essa, é de formar esse equilíbrio, né? Que, ou seja, de liberar os íons na solução quando a concentração está baixa e reter quando essa concentração está alta. Ou seja, a gente observa que não é algo tão simples, é um processo complexo que depende de outros fatores para que esse equilíbrio ele aconteça de uma forma eficaz. Pode passar, Carlos. Então, operacionalmente, a disponibilidade é justamente a quantidade de nutrientes extraída e que se correlaciona estreitamente com o conteúdo desse nutriente na planta. Pode passar. Então, para um nutriente ser absorvido, é requerido que o solo o forneça. E também, e não apenas isso, né? É necessário também que esse nutriente seja transportado até a zona de raízes. E nesse caso, nós temos 3 mecanismos de transporte para levar esses nutrientes. Pode passar. Então, o primeiro é justamente a interceptação radicular, né? Onde, no caso, a raiz, ao se desenvolver, ela entra em contato direto com o nutriente que se encontra na solução do solo. Então, o quê? Esse contato, ele se dá quando a raiz cresce, né? E acha esse elemento e acaba o quê? Acaba o levando até a planta. Pode passar, Carlos. Nós temos o fluxo de massa, que é o tipo de transporte de nutriente que ocorre com o fluxo de água, né? Aquela água ali da solução do solo até a superfície das raízes em função da transpiração. Vai depender, né? Como eu havia falado, da transpiração e também da concentração do nutriente, né? Ali na solução do solo. E tal mecanismo de transporte é bastante importante para o nitrogênio. Pode passar, Carlos. E, por fim, nós temos a difusão, que é o movimento desse elemento de um ponto mais concentrado, solução do solo, para outro de menor concentração, que seria a superfície da raiz. Esse nutriente, ele entra em contato com a raiz ao passar de uma região de maior concentração para uma de menor concentração, e é importante para fósforo e potássio, e é um tipo de transporte que requer uma maior energia. Pode passar. Então, aqui,
de uma forma exemplificada, a gente tem os elementos, os processos de contato e como devem ser, então, aplicados esses adubos. Então, o nitrogênio, a gente observa que 99% dele é transportado às plantas por fluxo de massa, e essa aplicação ela deve ser o quê? Distante da raiz em cobertura. A gente observa que o fósforo, 94% dele, esse transporte é feito por difusão. O potássio, 72%. O cobre, 70% por interceptação radicular. O ferro, 50% por interceptação radicular e 40% por difusão. E já o manganês, 80% dele é por difusão. Então, é importante que a gente saiba, né, como é que acontece esse processo de transporte do nutriente para que então esse produto, esse elemento seja aplicado de uma forma correta e o seu transporte seja feito de maneira eficaz. Pode passar, Carlos. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns fatores que afetam a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Então, a gente tem aqui, o primeiro é o quê? O material de origem e o grau de intemperização dos solos. A gente sabe, né, assim, que solos de regiões tropicais, eles são antigos e eles são altamente intemperizados. E são, então, caracterizados justamente por aquela concentração de óxidos, principalmente o alumínio e o ferro, e também pelas perdas, né, de bases por lixiviação, o que torna esses solos empobrecidos, né, quando se fala da parte química. Esses óxidos, juntamente com os argilos minerais remanescentes, eles acabam conferindo ao solo cargas elétricas superficiais e que acabam o quê? Retendo esses cátions e também os ânions. A disponibilidade de nutrientes para as plantas, nesse caso, vai depender o quê? Vai depender do tipo de ligação formada entre as superfícies carregadas, né, eletricamente, e também os íons que estão ali presentes. Pode passar, Carlos. Um outro fator é a mineralogia dominante. É um outro fator também que de forma direta afeta ali a disponibilidade de nutrientes. Então, como exemplo, a gente sabe que o quê? Os micronutrientes, eles são o quê? Importantes. Só que eles ocorrem em teores muito baixos no solo. E a quantidade total acaba variando em relação ao material de origem e também ao grau de intemperização dos solos que vai fornecer esse material. Então, solos derivados de basalto, eles são mais ricos em micronutrientes do que aqueles derivados de arenito. Então, isso acaba o quê? Afetando a disponibilidade desses elementos. Pode passar, Carlos. Um outro fator também bastante importante é a matéria orgânica. A gente sempre vem batendo na tecla, né, sobre a importância da matéria orgânica na agricultura. Então, ela é bastante benéfica ao solo e a maioria dos benefícios ocorre justamente em função daqueles elementos que são liberados à medida que os resíduos eles são decompostos no solo. A matéria orgânica, ela contém muitos elementos que são essenciais para a planta, como, por exemplo, o boro, o enxofre, o fósforo e também o nitrogênio. O uso desse material em solos com baixo pH e pouca fertilidade permite o aumento da capacidade de troca catiônica, que seria, no caso, o CTC, correção da acidez, promove a complexação de elementos tóxicos, ou seja, esses elementos eles acabam não denegrindo tanto a planta, e também micro-organismos e também micronutrientes, além de beneficiar os micro-organismos do solo. Pode passar. Outro fator é a textura. A textura, ela vai adquirir uma importância quando se fala da relação solo, água, planta, atmosfera. E ela vai interferir na capacidade de infiltração da água, evaporação e também no suprimento dos nutrientes. Observamos que partículas mais grosseiras, né, como a gente tem como exemplo aí o quartzo e a areia, acaba apresentando uma menor capacidade de retenção de água e, consequentemente, reduzida atividade química. Já a fração coloidal, né, que nesse caso seria a argila, acaba influenciando as propriedades do solo,
e apresenta grande área superficial e densidade de carga elevada, o que confere a essa fração uma alta reatividade química. Pode passar, Carlos. E temos também o pH do solo. O pH é um outro fator bastante importante e que vai estar diretamente, altamente ligado à disponibilidade desses nutrientes. Os macronutrientes, e aí nós temos alguns exemplos como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, por efeitos diretos, tem a sua disponibilidade aumentada a valores de pH próximo ali a 6 e 6,5. O fósforo, que é um macronutriente limitante, né, e que é essencial ao desenvolvimento das plantas, ele é pouco disponível em condições de pH baixo, em razão justamente dessa retenção de ânion e fosfato pelas partículas carregadas positivamente e que ficam ali na superfície dos óxidos. Já os micronutrientes, né, com exceção para o molibdênio, ele tem a sua disponibilidade aumentada em condições de pH o quê? De pH mais ácidos. Então, o pH acaba sendo um outro fator que vai estar, de uma forma bem direta, afetando essa disponibilidade. Ou seja, o elemento pode até estar disponível em quantidade satisfatória, mas se o pH não estiver ali regulado, não tiver um pH satisfatório, essa disponibilização ela não ocorre. Pode passar. Nós temos também a aeração do solo, que é o processo de absorção ativa de nutrientes. Ela vai o quê? Ela vai requerer a presença de oxigênio, de uma quantidade de oxigênio adequada no solo. E aí nós temos duas reações de oxidação que são importantes. A primeira são as transformações de nitrogênio no solo, que vai envolver a passagem das formas orgânicas, que são aquelas incorporadas por micro-organismos e também pelas plantas, para as formas minerais. Observamos que em ambientes que têm pouca disponibilidade, né, de oxigênio, esse nitrogênio na forma de nitrato, ele vai ser convertido em nitrogênio molecular e ele vai o quê? Acabar retornando à atmosfera. Ou seja, então é necessário que para ocorrer as transformações necessárias de nitrogênio no solo, ele requer o quê? Requer a presença ali de oxigênio para que essas reações elas ocorram. E temos também a mineralização da matéria orgânica, que vai ser responsável, né, pela disponibilização de uma série de nutrientes que ficam ali contidas, pela complexação, né, que vai ser desencadeada pela matéria orgânica, o quê? Metais como o alumínio e o manganês, eles podem se tornar menos deletérios às raízes das plantas. E, por fim, um outro exemplo é justamente os fatores da planta, ou seja, vai estar relacionado à genética da planta, à espécie a cultivar, a questão fisiológica dessa planta. Um outro fator também que acaba interferindo tem a ver o quê? Tem a ver com o manejo tanto adotado para a planta, né, ali para a cultura, como o manejo do solo. Isso também acaba afetando a disponibilidade desses elementos e também a presença ou não de doenças e pragas. Pode passar. E a nível de conhecimento, aqui temos a relação entre o pH e a disponibilidade de alguns nutrientes do solo. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, o nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio, e a faixa de pH. Então, a gente observa de uma forma geral, esses elementos eles vão estar bem disponíveis em pH ali, variando entre 6 e 6,5, como, por exemplo, o nitrogênio. Ele está o quê? 100% disponível, né, quando esse pH está entre 6 e 6,5. Já o fósforo, o pH 6, apenas 50%, mas em pH 6,5 já fica 100%. Em relação ao potássio também, 6,5 já está o quê? 100% disponível, né? E aí é um exemplo prático para a gente entender, né, sobre a relação do pH e a disponibilidade desses elementos.
Posso pegar a palavra daqui, Ana? Pode, Carlos. Obrigado. Ana, pedi só para você desligar o microfone, está dando um lag. Obrigado. Pessoal, a gente já passou aqui para entender um pouco dos conceitos e das leis de fertilidade, caminhamos ali para o entendimento do solo como um sistema trifásico. A Ana agora nos apresentou como acontece esse processo dessa relação da planta e do solo dentro da sua absorção de nutrientes, mas agora a gente precisa entender, na característica do solo, como a mineralogia desses argilominerais vai influenciar sobre a origem das cargas, que é responsável por esse processo que nós vimos anteriormente. E para isso a gente vai ter que dividir esse momento da apresentação em alguns setores, né? O primeiro passo que vocês vão ter que entender é que o solo, todo solo, ele é oriundo de um material de origem inicial, que é uma rocha, que pode ser in situ ou pode ser um material transportado, mas sempre a rocha, ela dá origem ao início de formação de solo. E as rochas, elas nada mais são que um composto de uma série de minerais em conjunto. Na verdade, são milhares de minerais. No entanto, tem alguns minerais que nós consideramos como minerais essenciais. São aqueles minerais que são utilizados para a classificação das rochas, até pela sua quantidade presente nesse material. Então, todo o processo de formação do solo, ele vem lá do intemperismo da rocha, pegando cada um dos seus minerais primários, intemperizando, transformando para minerais secundários, e se esse processo de pedogenético se mantém, você chega ali nos óxidos de ferro e alumínio, que é o argilomineral mais processado. Mas para a gente começar a entender, vamos começar a falar um pouco de mineral primário, né? E os minerais primários mais representativos estão aqui presentes, né? Eu coloquei dentro, caminhando da olivina, que é o mineral menos resistente ao intemperismo, até o quartzo, que é o mineral mais resistente. A gente vai falar de cada um deles para vocês entenderem um pouco da constituição química e de como ocorre esse intemperismo. Então, o que são os minerais primários? Primeiro, avaliando as suas generalidades, são aqueles minerais que não foram alterados quimicamente. Então, os minerais presentes na rocha, agrupados, sempre com a mesma constituição química, representam grupos de minerais primários diferentes. Eles também são formados em temperaturas altas. Então, esse processo de formação, de mineralização, de formação dos minerais, acontece junto com a formação das rochas. E essa formação acontece sob altas temperaturas e alta pressão. E é muito bom deixar claro que nós estamos falando aí especificamente das rochas ígneas, das rochas magmáticas e das rochas metamórficas que são oriundas dessas magmáticas, porque tem metamórficas que são metamorfoses das rochas sedimentares. A gente não trata aqui sobre as rochas sedimentares, porque a rocha sedimentar, na verdade, é um solo que já foi passado por esse processo pedogenético e depois ele voltou a passar por altas temperaturas e pressão para se consolidar e formar uma rocha sedimentar. É o caso do arenito, do argilito, que nós temos até representados aqui no nosso estado. A presença desse... Será que esse mineral primário, a gente pode encontrar no solo? Pode encontrar alguma evidência dele, né? Agora, vai depender, primeiro, do teor do material de origem. Uma rocha que não tem anfibólio não pode originar um solo que tenha esse tipo de mineral. A outra coisa é a estabilidade de alteração. Então, se você tem um feldspato, que é um mineral muito mais resistente, é mais fácil de você encontrá-lo do que um piroxênio, que é um mineral que se desfaz com mais facilidade. E também depende do estágio de intemperismo do solo. Se você for para regiões semiáridas do Nordeste, onde você não tem condições climáticas para que o intemperismo avance, você vai encontrar mais evidências desses minerais primários presentes no solo do que em regiões tropicais como a nossa. E aí, agrupando esses minerais primários, esses principais minerais primários, a gente vai começar a falar dos mais resistentes para os menos resistentes. E o primeiro grupo dos mais resistentes são os tectosilicatos. Os tectosilicatos têm como característica ser formado por um emaranhado entre óxidos, tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Mais para frente nós vamos ver essa estrutura. E o que acontece? Como ele é um emaranhado, sempre unido, a diferença do quartzo para o feldspato é que no feldspato há uma substituição isomórfica do silício. Também fomos falar um pouco disso nessa aula, onde o silício é substituído pelo alumínio e aí aparecem cargas negativas. Então, as placas do feldspato são
ajuntadas, são aderidas uma à outra por intermédio principalmente do potássio. Por isso, solos que têm muito feldspato tendem a ter uma quantidade superior de potássio. Já o quartzo, não. O quartzo é basicamente sílica, é SiO2, é hidróxido de silício. Então, a estrutura é muito mais estável e a gente até afirma que o quartzo ele não se intemperiza. O quartzo ele se quebra em pedaços menores. Tanto é que o quartzo é muito frequente na fração areia, principalmente. Areia e silt, mas principalmente na fração areia. Agora a gente vai caminhando para minerais que ainda resistentes, mas com um pouco menos de resistência. Entramos no grupo aí, na família dos filosilicatos. O principal representante dos filosilicatos é o grupo das micas. A mica preta, que é a biotita, e a mica branca, que é a moscovita. Esses dois minerais são muito fáceis de identificar em rocha e eles também, por serem resistentes, você consegue pontuações até em regiões tropicais como a nossa. A moscovita, por exemplo, solos que tem, você consegue passar e ver o brilho do material. Nós temos solos na região norte do estado que tem evidências ainda dessa moscovita não intemperizada. A diferença são rochas que normalmente são minerais, perdão, que normalmente estão em placas, né, estão bem, parecem um biscoito de 7 capas, várias plaquinhas uma em cima das outras, e você tem um fornecedor de ferro. Além disso, esse filosilicato, ele é uma cadeia, não é semelhante à cadeia anterior, porque ele é uma cadeia única de união desses tetraedros de silício com octaedros de alumínio. Essa união, inclusive, esses dois minerais, que é a biotita e a moscovita, são os precursores dos minerais secundários do tipo 2:1, que a gente vai falar mais na frente, que quase todos eles são oriundos do intemperismo desses filosilicatos. Agora a gente começa a entrar nos minerais mais difíceis de encontrar presentes no solo, que agora são os inosilicatos, representados aí pelo piroxênio do lado esquerdo e pelo anfibólio do lado direito. Nesses minerais dos inosilicatos, você tem agora cadeias simples ou duplas. Aqui é uma cadeia simples de tetraedro de silício, aqui é uma cadeia dupla de tetraedro de silício. E eles são unidos normalmente por magnésio. Então, rochas que são muito ricas em piroxênio e anfibólio também são fonte natural de magnésio ao solo. E, por fim, aquele mineral que mais facilmente intemperizável presente nas rochas, que são as olivinas. As olivinas elas fazem parte do grupo dos neosilicatos. Os neosilicatos eles são tetraedros de silício livres, que estão unidos apenas ou por ferro ou por magnésio. Então, vocês vão percebendo que a complexidade da conexão desses tetraedros vai diminuindo do quartzo até a olivina. E é por isso que esses materiais são mais facilmente intemperizáveis. E, obviamente, na hora que você intemperiza, você libera parte desses nutrientes que estão funcionando ali como agente cimentante. Essa série reacional de Bowen, ela explica bem como é que é esse processo de intemperismo dos minerais primários. Então, você tem aqui, dentro da série descontínua, porque esses minerais não têm correlação entre eles, você tem ali desde a olivina, mais facilmente intemperizável, passando pela biotita, feldspato, até chegar no quartzo, que é mais resistente. Do lado direito, nós temos um feldspato específico, porque a família dos feldspatos é uma família muito grande, é um grupo muito grande de minerais. E você tem os feldspatos potássicos, mas também tem os feldspatos sódicos, muito comuns a regiões com rochas vulcânicas ácidas ricas em sódio. E elas dão origem a alguns tipos de solo específico que vão ter problema de dispersão de argila exatamente pela presença de sódio oriunda desse tipo de mineral. Então, gente, olha o resumo como é que funciona aqui. As olivinas, neosilicatos, olha a estrutura dela. Apenas um tetraedro de silício livre, quando unido por ferro ou magnésio. Então, muito facilmente intemperizável. Dentro dos inosilicatos, você pode ter cadeias simples ou cadeias duplas. Pode ser o piroxênio ou o anfibólio. Mas, mais uma vez, ligados também por ferro ou magnésio, essas camadas, mas, mais uma vez, também facilmente intemperizável. E aí você entra nos grupos mais complexos, que é os grupos das micas, que tem as biotitas e moscovitas, e aí você agora já tem planos, verdadeiras placas de tetraedros e octaedros de alumínio, né? Então, a conexão, as ligações são muito mais fortes e, por esse motivo, mais dificilmente intemperizável. E dentro do grupo dos feldspatos, também dos quartos, né? Não colocou aqui porque os quartos é basicamente sílica, você vai ter uma sequência, vários planos
desse aqui das micas conectados entre eles, né? Dentro dos feldspatos ainda existe um número maior de cargas devido lá à substituição isomórfica, dentro dos quartos isso não acontece. Aí, beleza, minerais primários, eles foram temperizados, e aí, será que isso serve para alguma coisa no solo? Além de ele oferecer, produzir os argilominerais, você também fornece alguns elementos que estavam presentes dentro dessas ligações. Então, o quartzo, quando vai sendo quebrado, não fornece nutriente nenhum. Por isso que solos arenosos que têm areias quartzosas, normalmente o nutriente é praticamente zero. Você partiu para o feldspato já fornece cálcio, sódio ou potássio, a depender da origem, se é um feldspato potássico, se é um plagioclásio, enfim. Aí você chega nos piroxênios e anfibólios. Esses são fontes de cálcio, que está dentro da própria constituição, e magnésio e ferro, que funcionam como agentes cimentantes. A mica, que aí a biotita e a muscovita, é o principal fornecedor de potássio natural ao solo. Então, onde tem muita mica, você também vai ter um solo naturalmente com quantidade de potássio, obviamente, a não ser que você tenha condições edafoclimáticas para ter lixiviado esse potássio natural. E, por fim, a própria olivina, que é o mineral menos resistente, que fornece também esse ferro e magnésio devido àquela destruição das ligações ali entre tetraedros. E aí você passou pelos minerais primários, eles foram intemperizados, né? E aí, o que acontece? Aí a gente chega na escala dos minerais secundários. Agora a gente vai falar das formações das argilas. Dentro dos minerais primários, a representação deles está praticamente exclusivo dentro das areias e parte do silt. Chegou nos minerais secundários, nós estamos falando de argila mineral, é a constituição mineralógica da argila. Mas antes de eu falar desses tipos, eu preciso apresentar para vocês duas estruturas que vai balizar nossa discussão daqui para frente. A primeira delas é o tetraedro de silício. Esse tetraedro de silício, que é composto pelo silício Si4+, lá da família 4A, e que faz 4 ligações, essas 4 ligações com o oxigênio. Obviamente, gente, esse tetraedro é apenas simbólico, é a forma da geometria espacial da distribuição desse complexo. Esses tetraedros de silício estão unidos um ao outro, fazendo verdadeiras placas tetraédricas, que são as unidades tetraédricas. Além disso, você também tem as unidades compostas por octaedros de alumínio. O alumínio, que é 3+, e que pode estar ligado tanto ao oxigênio como à hidroxila, a depender da forma de ligação desses elementos. Mas o que vocês precisam conceber é que este alumínio, assim como o tetraedro de silício, forma suas placas, unidades octaédricas, mas que, isso é muito importante informar, que tanto esse silício internamente como esse alumínio, ele pode sofrer modificação, ele pode sofrer uma mudança isomórfica, onde outro elemento o substitui. E nessa substituição isomórfica começam a aparecer as cargas que nós vamos discutir mais à frente. Então, como é que estão separados agora os minerais secundários? Estamos falando de argila. Os minerais secundários estão divididos em minerais silicatados, o próprio nome já diz, né? Vem de sílica. Então, os minerais silicatados, eles têm a estrutura principal, que é o tetraedro de silício. E você tem os minerais não silicatados, é o final da escala, é quando todo esse mineral primário já foi intemperizado para secundário, e aí você chegou no final, todos esses tetraedros e octaedros foram intemperizados. E aí só sobram os óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Dentro dos minerais silicatados, eles podem se agrupar em placas, que a gente vai falar dessas distribuições, e dentro dos minerais, dos óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, além de outras funções dentro das cargas variáveis, vocês vão perceber que eles são muito responsáveis pela coloração dos solos. Mas vamos começar a falar um pouco dessa divisão. Primeiro, a gente falou isoladamente, né, das placas, das unidades tetraédricas, das unidades octaédricas, mas vocês precisam entender que essas unidades elas estão sempre correlacionadas. E elas estão correlacionadas de duas formas. Elas podem ter uma placa de tetraedro para uma placa de octaedro de alumínio. A gente vai ter aqui uma estrutura que nós conhecemos como estrutura 1:1, né? Uma de um para outra. Ou você pode ter uma estrutura com duas placas de tetraedro de silício para uma placa de octaedro de alumínio, formando essa unidade estrutural que nós conhecemos como estrutura 2:1, porque são duas de tetraedro para uma de alumínio. Essas placas, ela não forma, ela sozinha, uma argila.
Então, você vai ter milhares dessas placas ligadas por forças diferentes ou por cátions entre elas, que vão juntar essas placas de 1 para 1, para alguns tipos de argila, ou essas placas de 2 para 1. Falando primeiro, iniciando, pensando aí como processo pedogenético, iniciando pelas argilas do tipo 2 para 1, nós vamos ter 3 classificações mais frequentes no solo, que são as vermiculitas, as ilitas e as esmectitas, certo? Dentro das esmectitas, o principal representante é a montemorillonita. O que vocês precisam tirar daqui, né? Tirar de informação? A diferença entre vermiculita ilita e esmectita está primeiro na constituição química. A vermiculita ilita, ela produz, além, obviamente, do alumínio e do silício, que já está ali estrutural, você também tem o ferro e o magnésio funcionando como agente cimentante. Uma questão muito interessante na vermiculita ilita é que é comum nela a substituição do silício por alumínio lá no tetraedro e também do alumínio do octaedro por ferro ou por magnésio. O que muda nisso? Quando você tem uma substituição de um silício que era 4+, que fazia 4 ligações, e entra ali por causa da presença de grande quantidade de alumínio, o alumínio substitui, esse alumínio estrutural, agora ele só pode fazer 3 ligações. Então, um dos ânions ficam livre, fornece e cria-se uma carga negativa sem ligação. Ou seja, toda vez que há uma substituição de um silício por um alumínio, cria-se uma carga negativa no tetraedro de silício. O mesmo acontece quando lá na estrutura do octaedro de alumínio, o alumínio sai e isomorficamente é substituído pelo magnésio 2+. Então, você tinha um alumínio que fazia 3 ligações, foi substituído pelo magnésio 2+, que só fazem 2 ligações, e aí você cria mais uma carga negativa. A gente vai discutir isso na frente. Mas o mais importante é que dentro das vermiculitas e ilitas, elas têm uma estrutura, uma superfície específica, como o Kant trouxe lá atrás, de 300 a 500 metros quadrados por grama, peguem bem esse número que a gente vai trazer, e de 100 a 200 na ilita, porque a ilita já é um mineral 2 para 1 em transição para caulinita. Já a esmectita, o grupo das esmectitas são os minerais 2 para 1 com maior quantidade de argila do tipo, com maior área superficial. O mais comum dele é um agente cimentante como magnésio, mas o mais importante é a substituição sempre no octaedro do alumínio pelo magnésio. Isso é muito comum dentro das esmectitas. E a forma de distribuição das placas gera uma superfície específica entre 700 e 800 metros quadrados por grama, que só é comparável aos valores de superfície específica de alguns tipos de matéria orgânica. Então, solos que têm muito desse tipo de argila vai ter uma superfície de contato muito elevada e, consequentemente, isso vai influenciar no fornecimento de cargas. E aí a gente chega na caulinita. É esse mineral que é muito famoso e é o principal representante dos grupos do tipo 1 para 1. Né? Você tem a aloisita também, que é uma representante similar à caulinita, hidratada, mas a caulinita é o principal representante nos solos da Amazônia como um todo, não só nos solos de Roraima. Então, o que é a caulinita? Ela tem essa distribuição. Imagina essa plaquinha verde sendo a placa dos tetraedros de silício e essa plaquinha amarela sendo a do octaedro de alumínio. Esse conjunto de 2 placas 1 para 1, ela é unida com a vizinha por pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas são ligações intermoleculares muito fortes. Veja, eu não estou falando de ligações moleculares, ligações iônicas, covalentes. Nós estamos falando de ligações intermoleculares. A ponte de hidrogênio é uma ligação muito forte, né, que acontece normalmente entre hidrogênio ou fluoxigênio ou nitrogênio. Nesse caso, é entre o hidrogênio e o oxigênio. Essa proximidade das placas faz com que não haja possibilidade de entrada, espaço para a entrada de outros cátions com raio iônico superior. Por esse motivo, na caulinita, a área superficial fica restringida à parte externa do argilo mineral, o que faz com que haja uma diminuição drástica da sua superfície específica. Dá uma olhada na esmectita, que tem a estrutura 2 para 1, e que essa ligação é feita por cátions com raio iônico superior, e por esse motivo você cria zonas de adsorção não só na superfície, como na caulinita, mas também entre essas unidades estruturais, entre essas lamelas. E aí você tem o local de adsorção muito maior. Você tem aqui na esmectita até 800 metros quadrados por grama. Na caulinita, esse valor não ultrapassa 30 metros quadrados por grama. É muita diferença num solo que tem caulinita ou solo que tem muita quantidade de esmectita.
E aí, beleza, essa caulinita continuou em processo de intemperismo, como aconteceu em outras regiões. Ela começa a destruir esses tetraedros de silício e aí vão sobrando apenas os óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. E aí a gente vai destacar tanto o óxido de ferro na parte desidratada, que é a hematita, ela hidratada, que é a guetita, e a gibsita, que é o hidróxido de alumínio hidratado, né? Em termos físicos, o que você pode visualizar é que a hematita é responsável pela pigmentação dos solos na cor vermelha, a guetita na pigmentação dos solos na cor amarela e a gibsita sempre acontece em solos hidromorfizados em condições de alagamento e aí ela aparece na coloração esbranquiçada, acinzentada. Aí você vê a presença física desse óxido, não obviamente determinando sua quantidade. Mas o mais importante é o seguinte: embora a gente acredite que em solos da região amazônica, por ter condições de pluviosidade muito mais elevadas do que outros lugares dos países, nós temos solos muito mais cauliníticos na região amazônica e os solos oxídicos estão muito mais restritos na região central e sudeste do Brasil. Mas por que isso? Porque ainda que a gente tenha essa condição tropical na Amazônia, né, mais forte, ela é do Holoceno para cá. A gente está falando de uma condição tropical de 100 ou 200 mil anos. E isso, na escala das eras geológicas, é uma escala pequena. Por esse motivo, esses solos da região sudeste e da região central, que estão em situação climática há mais tempo, ele já tem essa caulinita já intemperizada, diferente do que acontece aqui na região tropical. Na prática, pessoal, dá uma olhada aqui em 3 solos do nosso estado, certo? Aquele latossolo amarelo clássicozão que nós temos aqui na savana, um latossolo vermelho lá do sul do estado e um plintossolo agilúvico ali das proximidades do Bonfim. E veja a diferença. Aqui é basicamente caulinita e guetita, então a guetita tem esse poder de pigmentação, a cor amarela aparece. Aqui no latossolo vermelho nós temos caulinita e hematita, é o óxido de ferro desidratado, vindo da destruição, né, da decomposição das pintitas. Então, gente, a hematita aí não passa de 1%, mas o poder de pigmentação da hematita é muito grande e ela pinta o solo. E nos pintossolos agilúvicos, à medida que você vai se aprofundando no perfil e que o lençol freático vai tendo influência, você começa a ter cada vez mais o aparecimento dessa coloração esbranquiçada, acinzentada, que é típico do aparecimento da gibsita. Então, essas evidências em campo podem fazer com que você consiga perceber a presença, ainda que em pouca quantidade, desses óxidos. Aqui, nesse estudo, mostra um balanço, mais ou menos, gente, do que esperar dos solos de Roraima. Você tem aqui uma distribuição. Eu peço para que você se concentre nesses 2 primeiros, que são solos amarelos. Dá uma olhada na estrutura, na mineralogia da areia. É basicamente quartzosa. Todos os outros minerais já foram intemperizados, já estão na forma de argila mineral como mineral secundário. Dentro do silt, você encontra um pouquinho de óxido, mas é basicamente quartzo também. E lá nos argilominerais é que vem a coisa interessante. Nos solos amarelos, olha esses 2 aqui, você tem basicamente caulinita ou caulinita e guetita. Quando você chega nos solos vermelhos, olha quem está aparecendo aqui, ó, caulinita, gibsita, guetita e hematita, todo mundo. Mas a cor vermelha aparece porque a hematita é o óxido que tem maior poder de pigmentação, né? Mesmo em pouca quantidade. E aquele solo que eu mostrei anteriormente para vocês, dá uma olhada na presença agora dos minerais primários, agora na fração areia. Olha a mica aparecendo aqui, mesmo que em resíduo, né? Essa mica aparece na fração silt, e lá na fração argila, você vai ter apenas caulinita e alguns minerais expansíveis. É um solo que racha um pouco. A pergunta é, será que isso vai refletir em outras questões físicas e químicas presentes no solo? Vamos chegar lá, mas antes a gente tem que falar um pouquinho da origem das cargas do solo. A gente já vem conversando sobre isso à medida que nós vamos falando sobre o intemperismo desses minerais. Mas é importante vocês entenderem que as cargas que estão presentes no solo, eles têm 2 fontes. A primeira delas são as cargas permanentes. Essa carga ela não depende de pH, ela vai estar lá. E ela surge da substituição isomórfica, seja no tetraedro de silício, quando o silício sai, o alumínio entra, seja no octaedro de alumínio, quando o alumínio sai e entra o ferro ou o magnésio. Toda vez que uma substituição dessa acontece, uma carga negativa surge. E essa substituição, ela acontece, ela não é reversível. O alumínio tomou o lugar do silício, já era, ela entrou no tetraedro.
E na hora que ela entra, aquela carga negativa aparece. Lembre-se que esse alumínio agora está fazendo ligações covalentes com os oxigênios no lugar do silício. Então, essa carga negativa ela fica permanente no solo, independentemente do manejo que você faça naquele solo, certo? No entanto, nas cargas variáveis, agora a gente está falando principalmente quem é que influencia nessas cargas variáveis. É aquela carga que ela pode ou não pode aparecer, a depender do pH do solo. Ela corre principalmente nas bordas dos minerais 1 para 1, mas quem são os fornecedores mesmo são os colóides orgânicos, ou seja, todo tipo de material orgânico que você incrementa, ele tem essa capacidade de criar cargas variáveis, ou dióxido e hidróxido de ferro e alumínio, certo? Mas como é que acontece esse processo de formação? Vamos falar rapidamente das cargas permanentes, porque a gente já acabou falando sobre isso. Toda vez que esse tetraedro de silício, esse silício que está aqui no meio, é substituído por um alumínio, ou esse alumínio que está aqui no octaedro é substituído pelo ferro ou magnésio, você aparece com uma carga negativa permanente. Então, a carga permanente é apenas da substituição isomórfica. Quando você trata de cargas variáveis, ela vai partir por dois processos. O primeiro deles é a dissociação. Então, imagine o seguinte cenário. Aqui está o colóide do solo e aqui está a solução do solo. Dentro dessa solução do solo, você, de repente, começou a fazer uma correção da acidez e o hidrogênio começou a sair ali da solução do solo. Quando esse hidrogênio é neutralizado, o poder tampão do colóide faz com que esse hidrogênio que está aqui no colóide passe a ser liberado para a solução. E aí, à medida que esse hidrogênio sai e é liberado para a solução, você vai liberar aqui no oxigênio cargas negativas. Então, perceba, quando você faz a correção da acidez e faz o pH subir, esse hidrogênio que está no colóide, que está no material orgânico, que está no óxido, vai lá para a solução, tentando manter o pH, e aí surgem as cargas negativas. É por isso que é tão importante você fazer a correção de acidez, que a gente vai ver na próxima aula. Já o caminho contrário pode acontecer. Então, eu acrescentei matéria orgânica e agora eu vou aumentar a CTC. Não necessariamente. Por quê? Se o pH estiver lá embaixo, significa que a concentração de hidrogênio na solução é muito elevada. E quando você tem muito hidrogênio em solução, o caminho contrário vai ser percorrido. Esse hidrogênio vai ser absorvido pela hidroxila. E aí você vai formar aqui íons OH2+. Você vai formar aqui uma parede de cargas positivas. Você vai aumentar essa eletropositividade. Então, quando você não corrige e deixa o pH despencar, esses colóides orgânicos, óxidos de ferro, vão cada vez oferecer mais cargas positivas. Então, é por isso que não adianta apenas você acrescentar matéria orgânica. Você precisa ter um cuidado com a correção da acidez para que essas cargas negativas variáveis apareçam e reforcem a CTC do solo. Isso aqui, gente, é mostrando o que acontece nos óxidos de ferro. Aqui é um exemplo de uma hematita. O que acontece? Tem muito hidrogênio, está muito ácido, tem muito hidrogênio em solução, ele passa por protonação e aparece cargas positivas. Você começa a corrigir, o pH começa a subir, esse hidrogênio da hidroxila sai para a solução e aparecem as cargas negativas por dissociação. E aí, gente, entrando na parte final, só para vocês entenderem como esses argilominerais influenciam de forma diferente, né, junto com a matéria orgânica, eu vou trazer aqui a definição rápida do que é um ponto de carga zero. O ponto de carga zero é o ponto onde um colóide inorgânico ou orgânico, ele tem carga nula, ou seja, as cargas positivas e negativas dele são iguais. Ele tem carga nula, certo? Gente, dá uma olhada primeiro nos óxidos. Isso aqui são óxidos, tá? Óxido e hidróxido, desculpe. A hematita, óxido de ferro, guetita, óxido de ferro hidratado, e a gibsita, óxido de alumínio, hidróxido de alumínio, certo? Os solos que, olha o colóide, a guetita e a hematita, para começar a fornecer mais carga negativa que positiva, ela tem que estar num pH ou num PCZ de 8,5. Calma, pessoal. O solo que tem hematita e guetita não só tem hematita e guetita, mas a hematita e guetita, para começar a fornecer, ela tem que ter esse PCZ elevado, esse pH elevado. Quando você vai para a caulinita, quando o pH já está acima de 3,5, ela já começa a ter um balanço maior de cargas negativas do que positivas, né? Olha a matéria orgânica. Mesmo numa situação extremamente ácida, abaixo de 2 de pH, você já tem um número maior de cargas negativas do que positivas. E, obviamente, esse valor vai só aumentando à medida que você eleva o pH. É por isso que a dinâmica da matéria orgânica é tão importante, principalmente em solos como o nosso,
que tem origem caulinítica e que tem uma CTC uma superfície específica tão baixa, uma CTC baixa também. Só para mostrar para vocês como a esmectita vermiculita, que é uma argila do tipo 2:1, independentemente do pH, ela só fornece carga negativa ao solo. E aí, gente, ó, eu trouxe aqui duas tabelas muito interessantes de solos lá da região do Acre, e eu trouxe de lá propositalmente porque os teores de matéria orgânica nesses solos são mais elevados do que os que a gente encontra aqui na região da Amazônica de Roraima, né? Dá só uma olhadinha, mas o que eu quero pedir para comparar para vocês, olha a influência desses minerais sobre o que acontece com a CTC. Primeiro, vamos olhar um latossolo vermelho de lá. Olha, nesse latossolo vermelho, olha para a argila aqui. Você está em decagrama por quilo. Então, isso aqui é o mesmo que percentual. Vamos olhar só os valores médios. No horizonte A, ele tinha só 23% de argila. No horizonte B, ele tinha 47% de argila. É muito mais argila. O que você espera? Que a CTC aumente, né? Mas olha o que aconteceu com a CTC. 11,2 lá em cima e 6,4 aqui embaixo. Por que baixou? Porque, gente, a argila aqui é caulinítica. Tá certo, você aumentou a argila. Mas a caulinita influencia muito pouco na CTC. No entanto, olha o que aconteceu com a matéria orgânica. Enquanto lá em cima você tinha 3,1% de matéria orgânica, aqui embaixo, no horizonte B, você está com 1,2%. É muito menos. Então, essa matéria orgânica tem muito mais influência sobre o decréscimo dessa CTC do que o que acontece no teor de argila. Se eu pegar agora falando do tipo de argila, eu peguei aqui um luve-solo crômico, que é um solo muito rico em argila mineral esmectítico. Olha o que acontece, gente, no horizonte B, que é onde essa esmectita vem com peso, certo? Dá uma olhada, ó, argila 27%, aumenta para 42% por causa do B textural. Matéria orgânica 4,5%, e ela desce para 0,8%. Olha só como diminuiu essa matéria orgânica. Mas olha o que acontece com a CTC. A CTC já era alta no horizonte A, 27,8 centimol carga por decímetro cúbico, e ela aumentou para 34, mesmo perdendo basicamente tudo de matéria orgânica. Perdeu, mas esse aumento de argila que teve aqui compensou. E por que não compensou no latossolo? Porque no latossolo era uma argila caulinítica. Já no luvisolo era uma argila esmectítica. Então é uma argila do tipo 2:1 e ela contribui com a quantidade de cargas tanto quanto a matéria orgânica. Então, um resumo para a gente finalizar nossa aula, pessoal. As cargas constantes resultam dessas substituições homórficas que já vêm no mineral, enquanto as cargas variáveis, elas vêm exatamente da dissociação ou da protonação, a depender da alteração do pH. As cargas constantes ocorrem somente em minerais do tipo 2:1, principalmente neles, enquanto as cargas variáveis elas aparecem tanto nos óxidos como na matéria orgânica, como nós comentamos. Nas cargas constantes não há influência pelas condições pH, então as cargas são permanentes, enquanto nas cargas variáveis o pH influencia fortemente no aparecimento dessas cargas negativas. Tem origem interna nas cargas constantes, porque é lá dentro das moléculas, da estrutura, enquanto aqui tem origem externa, porque é na superfície dos colóides. As cargas constantes são sempre negativas, nunca positivas, e as cargas variáveis podem ser negativas quando o pH está mais alto e podem ser positivas quando você tem condições extremamente ácidas. Bom, pessoal, foi uma aula. Estamos aqui agora abertos a perguntas para a gente ampliar a nossa discussão.